Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, amigas do canal Abiyala, isto é Comunicação Popular Nômade e Pluriversal. Olha que lindo. Música dos parentes do Guarani. Olha que lindo, ó. Então, amigos, amigas, amigues, queridos, todos, antes de eu começar a mostrar aqui o proto-latifundiarismo no Brasil, naquela denominada ainda América duvidosamente latina. E antes de eu começar aqui, eu vou pedir, meus amigos, todos, todas, todos, amigos, contribuírem para a existência e sobrevivência do canal, né? Isso também significa a sobrevivência de quem faz diariamente, ou pelo menos tenta diariamente, com essa forma singular, particular, peculiar que a gente tem, né? De poder passar um pouco de conhecimento, de informação, né? E a gente precisa se manter, porque tem internet, tem aquelas coisas que a gente gostaria que até fossem gratuitas, né? Mas não é, a gente tem que dividir as contas, comer, pagar internet não é barato, não. Não está tão barata a vida assim, né? Enfim, custa ainda para nós que estamos, inclusive, na periferia da periferia do mundo, né? Não é fácil, né? Mas uma contribuiçãozinha que cada pessoa pode fazer através do Pix, que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, né? Olha, eu estou num grupo que se chama Legado Ancestral, um grupo de pessoas pesquisadoras nas áreas de ciências sociais, de história, né? E nesse legado ancestral eu tenho contatos com pessoas de vários países aqui do nosso continente, a Biayala, né? E aí tem brasileiros que estão morando nos nossos países, que também estão nessa retomada heurística de suas ancestralidades, espiritualidades, raízes. Porque alguns dizem por aí, fomentando, tentando fomentar, né, uma sátira de que raízes são os tubérculos, né, as cebolas, né, que têm raízes, mas nós também as batatas, os tubérculos, as cebolas, são seres vivos também, então também são os nossos parentes. A terra é a nossa parenta, amor. A parenta amor é a terra, porque ela que nos dá a dádiva dela é justamente os alimentos, a água, inclusive o ar que a gente respira, o oxigênio, né? Então, as raízes e os tubérculos e as cebolas e o alho também são os nossos parentes e agradecemos a terra porque ainda tenhamos alho, cebola, tubérculos, tomates, abóbora, enfim. E agradecemos a abóbora por ela existir. E a gente faz o possível para devolver para a terra aquilo que a terra nos dá. E a gente devolve como? Essa sementinha de abóbora, por exemplo, a gente coloca num vaso e a gente vai cultivando abóbora, inclusive dentro de casa. Então, esse é o nosso modo de devolver à terra o que a terra nos dá. É uma recíproca. Mas eu não vou me deter muito nisso aqui. Vou me deter, já que estava falando desse grupo, nesse texto aqui, o Tratado de Tordesilhas. Que coisa, né? Olha, cadê o... Aqui, ó. Ah, é um tema tão denso que eu preciso
chamar os ancestrais para que venham me acudir nesse momento. Ontem me chegou esse texto, que inclusive é o texto original, né, aqui, né? Inclusive, olha, aí, ó, original em latim, aí, ó. Esse aqui é a primeira parte, né? Tem vários folhos, né? Folho 1, folho 2, e em língua portuguesa, traduzido diretamente do latim, né? Isso aqui é de Lisboa, ó, Biblioteca Nacional de Lisboa, que quer dizer que esses textos estão na Torre do Tombo, onde ainda tem muitos documentos que falam sobre a colonização lusitana. E ainda esses documentos não saíram à luz ou ainda estão sendo indexados. Mas por que o protótipo do latifundiarismo? Porque é aqui que eles começam a dividir as terras. E é engraçado, porque naquela época, supostamente, ó, vamos ler juntos aqui, ó, é, em nome de Deus Todo-Poderoso, Padre, Filho e Espírito Santo, três pessoas realmente distintas e apartadas e uma só essência divina. Manifesto e notório seja a todos quantos este público instrumento virem como na vila de Tordesilhas, que era uma vila onde se juntaram esses grupos aí e falaram, oi, e aí, como vamos dividir o bolo aí, mano? Né? A gente tem que dividir, ó, qual pedaço é o teu, qual pedaço é o meu, né? Então, tá vendo? Aí eles começam é a vila onde eles, né? Seria o Monte Pelerim, dos extremistas de direita que temos hoje no mundo, onde também se reúne para ver de que forma vamos dividir o bolo, né? Tirar 2/3 da população mundial e o que sobrar é nosso, né? Há 7 dias do mês de junho, olha, estamos no mês do Tratado de Tordesilhas. Olha só, intuitivamente a gente está chegando, né? Há 7 dias do mês de junho, ano do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, de 1494. Olha só, se Cabral chegou em 1500 e descobriu o Brasil em 1500, aí tem um anacoluto, tem uma coisa aí que não está pegando. Se Cabral chegou em 1500, como que ele já em 1494 eles viram escrever o Tratado de Tordesilhas, dividindo o bolo entre o que seria do mundo lusitano e o que seria para o mundo hispano. Enfim, são coisas que dá para pensar. Em presença de nós, os secretários, escrivães e notários públicos, adiante escritos, estando presentes os honrados Dom Henrique Henriquez, né? Mordomo-mor dos muito altos e muito poderosos príncipes, os senhores Dom Fernando e Dona Isabel. Aqui está falando de Fernão de Aragão e Isabel la Católica, né? Per graça de Deus, rei e rainha de Castela, de Leão, de Aragão, da Sicília, de Granada e etc. Etc. Ó, eles já se apropriaram das terras de Castela, de Leão, de Aragão, de Sicília, de Granada, etc. E vai saber quais outras terras mais. Seus procuradores abastantes do rei e a rainha, e o doutor Rodrigo Maldonado, todos do conselho dos ditos senhores rei e rainha de Castela, de Leão, de Aragão, de Sicília, de Granada, e os honrados Rui de Souza, senhor de Sagres e de Beringel, e Dom João de Souza, seu filho, Almoface, meu chapéu, o que diz aqui? Almotacemor, vai saber que diabo é isso, né? Almotacemor, dos muito alto e muito excelente senhor, o senhor Dom João, pela graça de Deus, vai de Portugal e dos Algarves, da quem e da além
mar em África e senhor de Guiné, e Aires de Almada, corregedor dos feitos civis em sua corte do seu desembargo, todos do conselho do dito senhor rei de Portugal e seus embaixadores e procuradores abastantes, segundo ambas as ditas partes, o mostraram pelas cartas de poderes e procurações dos ditos senhores seus constituintes, das quais seu teor de verbo a verbo é este que se segue. Dom Fernando e Dona Isabel, pela graça de Deus, rei e rainha de Castela, Toledo, Valência, Galícia, Mallorca, Sevilha, Sardenha, Córdoba, Córcega, Múrcia, Jaén, Algarve, Algeciras, Gibraltar, Ilhas Canárias, onde a condessa de Barcelona e senhores de Biscaya e de Molina, duques de Atenas e Neopátria, condes de Rocelião e de Cerdônia, marqueses de Cristão e de Gociano. Oh, meu chapéu! Deve ter sido um trampo da porra poder tomar conta de todos esses territórios e depois a manutenção desses territórios. Pois bem, aí eles tiveram que criar o quê? Os exércitos, a polícia. Porque os exércitos e as polícias foram criados para defender o quê? O patrimonialismo, pater. Aí já temos aquela questão ainda muito sofisticada, que já estava desde as bases da cristandade, né? Onde o macho, alfa, masculino, hétero, branco, europeu, e com patente, né? E estatutariamente ele bem colocado, né? Bem visto, bem quisto pelas sociedades. Né? Ou seja, o patriarcado, paternalismo, patrimônio, pátria, tudo é patrística, tudo tem um sentido da patriarcalidade do nosso sistema que rege ainda até os dias atuais. Vocês acham que o governo Lula é uma identificação pluriorientadora no sentido da sexualidade humana? Não, o governo Lula também está dentro dessa patrística ideológica, esse patriarcalismo, dessa patriarcalidade. Né? E aqui nós vemos as raízes que não são das cebolas, nem dos tubérculos, nem dos tomates, nem das abóboras. E aqui vemos, né, a questão da terra, seja eles como senhoras e senhores, donas, proprietárias, fiduciárias, consuetudinárias, ordinárias e outras nárias, eles se apropriam das terras de todos esses lugares que eles falam aqui, né? Senhores de Toledo, de Valência, de Galiza, além Gibraltar e além todos os mares, e além todas as Áfricas e todos os planetas possíveis. Olha como é possível já aqui descobrir a subjetividade dessas pessoas, desses seres humanos daquela época. O imaginário delas, eu até acho que Jacques Lacan, o grande psicanalista, que colocou o tripé, né, do real, do imaginário, eu acho que nessa parte do imaginário ele ficou pequenininho. O imaginário deles era tomar conta do mundo da galáxia, da Via Láctea e das outras Via Lácteas que o Verem vai saber há quantos milhões de anos-luz. Olha que ponto, né? Então, aqui, né, são donos, pela graça de Deus, todos esses lugares, todos esses territórios, né? E aqui já termina, né? Porquanto o Sereníssimo Rei de Portugal, nosso muito caro e muito amado irmão, enviou a nós, por seus embaixadores e procuradores, Rui de Sousa, cujas são as vilas de Sagres e Berinjel, e Dom João de Sousa, seu almotacemor, e Aires de Almada, seu corregedor dos feitos civis, em sua corte e do seu desembargo, todos do seu conselho, para praticar e tomar assunto e concórdia conosco, ou com os nossos embaixadores e procuradores em nosso nome, sobre a diferença que
entre, que há entre nós, deve ser, aqui colocaram entre, que está no português, né, antigo, entre nós e o dito Sereníssimo Rei de Portugal, nosso irmão, e sobre o que nós, ou que a nós e a ele pertence. Olha só. Olha, impressionante. Aqui eu vou tentar chegar na segunda parte do folho 1, são em total 7 folhas, né? E aqui continua, né? Aqui tem um escrito. Espera aí, deixa aqui eu compartilhar a tela mais uma vez. Isso. Share. Pronto. Aqui já estamos na segunda parte desse primeiro folho, né, que retrata como se deu, ó, inclusive está no original, em latim. Eu já li ontem de madrugada e fiquei lendo um pouco em latim e comparando com o que está escrito, e realmente tem bastante concordância, né? Bom, do que até agora está por descobrir no mar Oceano. Olha, nós chegamos, né, na última, onde os senhores se juntam e já estão maquinando aqui, né, a mente maquínica deles, já naquela época, que dizer que a subjetividade maquínica não é contemporânea, já é antiga. E que, além de todos os territórios já conquistados, estão pensando em algo que está além do oceano, além mares. Ou seja, é o imaginário. Ah, será que tem lá do outro lado? Peraí, será que tem a Oceania? Caraca, mano, e se tiver a Oceania? Pô, eu vou chamar meu camarada aqui, vamos fazer um concílio entre nós. Cara, tem a Oceania lá, eu nunca fui, não vi, mas já me falaram que tem a Oceania. E aí, vamos dividir o bolo, metade para você, metade para mim, meu caro. Então, eles, né? E segue aqui o texto, né? Porém, confiando de vós, Dom Henriques, nosso mordomo, e Dom Gotev de Cárdenas, comandador mor de Leão, nosso contador mor e o doutor Rodrigo Maldonado, todos nosso conselho, que sois tais pessoas que guardareis nosso serviço e bem e fielmente fareis o que per nós vos for mandado. E encomendado per esta presente carta vos damos todo o nosso poder cumprido naquela mais alta forma que podemos. E em tal caso, se requer especialmente para que por nós e em nosso nome e de nossos herdeiros e sucessores e de todos os nossos reinos e senhorios, súditos e naturais deles, possais tratar, concordar e assentar e fazer trato e concórdia com os ditos embaixadores do dito Sereníssimo Rei de Portugal, nosso irmão. Em seu nome, qualquer concerto, assento, limitação, demarcação e concórdia sobre o que dito é, polos, ventos e graus de norte e do sol, e por aquelas partes, divisões, lugares do céu e do mar e da terra que a vós bem visto for. Mas sempre parece que tem um ponto e vírgulas. Ufa, que frases longas. Continua aqui. E assim vos damos o dito poder para que possais deixar ao dito rei de Portugal e a seus reinos e sucessores todos os mares, ilhas e terras que forem e estiverem dentro de qualquer limitação e demarcação, que com ele ficarem e quedarem. E outros sim, opa, vos damos o dito poder para que em nosso nome, nossos herdeiros e sucessores, os nossos reinos e senhorios, súditos e naturais deles, possais concordar e assentar e receber e aceitar do dito rei de Portugal e dos ditos seus embaixadores e procuradores em seu nome, respira, que todos os mares, ilhas e terras que forem e estiverem dentro da limitação e demarcação de costas, mares e ilhas e terras que quedarem e ficarem conosco
e com nossos sucessores, para que sejam nossos e do nosso senhorio e conquista. E assim, de nossos reinos e sucessores deles, com aquelas limitações e exceções, com todas as outras cláusulas e declarações que a nós outros bem visto for. E para que, sobretudo, o que dito é e para que, para cada uma coisa e parte dele, e sobre o a ele, tocante, o dele, dependente, ou a ele, anexo e conexo, em qualquer maneira possais fazer a outorgar, concordar, tratar e receber e aceitar em nosso nome dos ditos nossos herdeiros e sucessores e de todos os nossos reinos, senhorios, súditos e naturais deles, quaisquer capitulações, contratos de escrituras com quaisquer vínculos, atos, modos, condições e obrigações, de estipulações, penas e submissões e renunciações que vós outros que serdes e bem visto for. E sobre ele, possais fazer a outorga, façais e outorgueis todas as coisas e cada uma delas de qualquer natureza, qualidade, gravidade e importância que seja, ou ser possa, ainda que sejam tais que, por sua condição, requeiram outro nosso assinado e especial mandado, a de que se devesse, de feito de direito, fazer singular e expressa menção, e que nós, sendo presentes, poderíamos fazer e outorgar e receber. Outro sim, vos damos poder cumprido para que possais jurar, e jureis em nossas almas, que nós e nossos herdeiros e sucessores, súditos e naturais e vasalos adquiridos e por adquirir, teremos salvaguarda. Gente, que textão, hein? E continua. Olha só, continua. Ó, se vamos já no folha 2. E cumpriremos, e que terão, guardarão e cumprirão realmente com efeito tudo que vós outros assentades, capitulades, jurades e outorgades e afirmades, cessante toda cautela, fraude, engano, ficção e simulação. Opa, peraí, deixa eu compartilhar aqui a tela novamente. Olha, pessoal, eu estou aqui falando para vocês, né, sobre o Tratado de Tordesilhas, e aqui eu tenho os textos no original, né, como vocês podem ver aqui, ó, olha aqui, ó, tá vendo? Em latim, né, registrado, assinado, inclusive embaixo, né? E esse aqui é a fonte desde onde vem, então, o proprietarismo privatista, né? Olha só a cabeça desse pessoal. Se eu continuar lendo aqui, né, aqui tem uma parte, por exemplo, porque aqui estão fazendo as pazes com os herdeiros sucessores, ou seja, eles já estavam, nesse Tratado de Tordesilhas, eles já estavam pensando em deixar o que para os sucessores. Olha, o Homo Conquiro, né, que começa com Alexandre o Grande, que eu chamo, mais uma vez eu sempre digo isso, né? Alexandre o Destrutor. Ele foi aquele que justamente instaura a subjetividade daquele que conquista e que, por ser conquistador e senhor de suas conquistas, torna-se o cogito ergo sum. Ou seja, quando Descartes vem no livro que foi publicado em 1637, o Discurso do Método, ele assenta as bases filosóficas daquilo que Alexandre o Grande já tinha feito há muito tempo atrás, muitos séculos antes, inclusive da própria conquista da América. Não sei se vocês lembram aquela figureta lá na Venezuela, um tal de Juan Guaidó, que ele se parou numa praça e se autoproclamou presidente. Olha, eu sou o presidente da Venezuela e pau em quem não gostar. Só que para ele fazer isso, ele tem que mostrar o quê? Ele tem que mostrar a conquista do conquistador.
E ele, o que conquistou lá na Venezuela, esse playboy? Conquistou fama, poder, glória e influências, inclusive até dentro, né, pelo que eu já vi nas notícias internacionais, inclusive pela rede Telesur, notícias da América Latina e o Caribe, ele tinha influências até no narcotráfico colombiano, ele tinha influências com Jorge Soros, ele tem influências no Monte Pelerin, ou Pelerrão, não sei nem como se pronuncia essa porra desse castelo, dos mais abastados do mundo, que são esses sucessores, desses aqui que já assinaram o Tratado de Tordesilhas antes de virem para cá, antes. Em 1494, gente, como que o Cabral chegou em 1500? E mesmo que Duarte Pacheco tenha vindo antes de Cabral, isso foi em 1497. Quer dizer que alguém passou a bola, né? Olha, tem território pra caralho lá. No Novo Mundo, olha, tem território pra caralho, mano. E aí os portugueses, os espanhóis, todo mundo de olho, e aí qual é o meu pedaço, qual que é o meu, e 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 o meu. E aí eles criam com essas palavras que vêm do latim, que é a língua originária do direito romano, e com essas leis eles vão castelhanizando, não espanholizando, castelhanizando as propriedades privadas que eles queriam atribuir para esse conglomerado. Quer dizer, gente, que tudo que nós estamos vivendo hoje nada mais é do que a continuidade de todos esses processos de colonização e recolonização das terras. E aqui está, aqui no Tratado de Tordesilhas, que eu tenho o texto em latim, no original, e o texto em português, num português ainda arcaico, mas bastante compreensível, do jeito que a interpretação em si da leitura nos dá a entrever justamente, né, os bastidores daquilo que nós hoje estamos fazendo frente, ou seja, bancada ruralista, essa confederação agropecuarista, né? Esses senhores lá de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, Paraná, que também se acham senhores não apenas do Rio Grande do Sul, Paraná, eles se acham donos do Brasil, que são os mesmos que estão lá no Mato Grosso, que são os mesmos que estão lá em Roraima, e são aqueles que também estão fora dos limites da jurisdição Brasil. São os mesmos que estão lá na Bolívia, são os mesmos proprietaristas que estão lá no Paraguai, que estão nas missões argentinas. São os mesmos, e são esses os sucessores dessas cláusulas, dessas legislações, dessas formas deles escreverem, de eles montarem seu jeito de fornicar a terra e, ao mesmo tempo, destruir o meio ambiente. A crise climática e ambiental, ela não começou, como andam falando por aí, esses reacionários de quinta categoria que estão, inclusive, dentro do Vox Populi. Isso aqui vem de muitos anos, que vem de séculos, galera. E começa aqui com o famoso Tratado de Tordesilhas. Aqui o texto que está na frente de vocês, cara. Então, não é novo esse cenário que a gente está vendo. O que nós temos de fazer agora, no século XXI, é dar fim a esse triste embargo secular a que essas figuras que estão expostas aí e que eu já fui soletrando, inclusive, nos legaram para nós, pobres mortais que temos que depender o dia a dia de matar um leão e, quando muito, um leão e meio por dia. E aqui diz, né? E prometemos e seguramos pela nossa fé e palavra real de ter, guardar e cumprir, nós e nossos herdeiros e sucessores, tudo o que per vós outros acerca do que dito e em qualquer forma e maneira for feito, capitulado e jurado e prometido. E prometemos de o haver por firme, reto e grato, estável e valedouro, agora e em todo tempo e sempre jamais, e que não iremos nem viremos contra ele, nem contra parte alguma dele,
nós, nem nós herdeiros, sucessores, por nós, nem por outros antepostos, em todo tempo e sempre jamais, pessoas direitas nem indiretas sobre alguma color, nem coisa em juízo, nem fora dele, os textos aí, pelo amor, né? Sob obrigação expressa de que para ele fazemos de todos os nossos bens patrimoniais e fiscais, e outros quaisquer de nossos vassalos e súditos e naturais, móveis e raízes havidos e por haver. Por firmeza do qual mandamos desta nossa carta de poder, a qual firmamos de nossos nomes, e mandamos selar com nosso selo. Dada na vila de Tordesilhas, a 5 dias do mês de junho, ano do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, 1494 anos. Yo, el rei, yo, la reina, como diz aqui, yo, Fernão de Álvares de Toledo, secretário del rei e da rainha, nossos senhores, fiz escrever por seu mandado, por seu mandato. Dom João, por graça de Deus e rei de Portugal e dos Algarves, daqui em além mar, em África e senhor de Guiné, a quantos esta nossa carta de poder e procuração vire, faremos saber que, porquanto por mandado dos muito altos e muito excelentes e poderosos príncipes, el rei Dom Fernando e rainha Dona Isabel, rei e rainha de Castela, de Leão, de Aragão, de Sicília, de Granada, nossos muito amados e prezados irmãos, foram descobertas e achadas novamente algumas ilhas e poderão, ao diante, descobrir e achar mais ilhas e terras sobre as quais umas e as outras achadas e por achar, pelo direito e razão que nele temos, poderiam sobrevir entre nós todos e nossos reinos e senhorios súditos e naturais. Gente, isso que estou no folho, da segunda parte do folho 1. Tem mais 2 folhos da segunda parte, 2 da terceira, 2 da quarta, 2 da quinta, 2 da sexta e uma da sétima. Imaginem o que tem aí por diante. Tem muita coisa ainda aqui, viu? Quando a gente vai... E eu tive acesso, por exemplo, às cartas de Colombo escritas em latim. Quando a gente tem acesso a esses documentos, esperando, né, que o habeas data um dia chegue, não somente para conhecimento dos indígenas desse continente que ainda chamamos de Américas, sino também para a população, para vocês saberem de onde que vocês estão vindo, de onde nós viemos. A gente não veio simplesmente dessas criações, essas lendas aí de Adão e Eva, e aquela história de carochinha. E a gente nem sequer vem do útero materno. Nós temos raízes profundas nessas histórias que estão aqui documentadas, registradas, né? E ainda resguardadas por bibliotecas afamadas no mundo lá fora, sem contar a Biblioteca do Vaticano, onde ainda tem caixas e caixas, e vai saber quantos registros históricos que não saíram ainda à luz, não vieram à superfície e estão lá ocultos. Enquanto isso, o Papa atualmente continua fazendo seu marketing. Mas ele até agora ele não diz, gente, eu vou revelar todos os documentos que estão no Vaticano. Aquele rei medieval lá da Espanha nunca disse, olha, eu vou revelar todos os documentos da Biblioteca de Sevilha, a da de Valladolid, na Espanha, de Toledo, inclusive. Nunca. E mesmo lá na Torre do Tombo, em Portugal, algumas coisas saíram à luz, mas tem muita coisa que ainda não saiu à luz. Portanto, isso aqui deveria ser de exigência política, pedir
para que Espanha e Portugal se retratem diante das imprecações que eles mesmos arquitetaram e que chegou, inclusive, nessa estrafalária terra que nos legaram. Muitos dizem por aí, a América Latina é linda, tem montanhas, tem bosque, tem selva, tem rio, tem água, tem isso, tem sim, mas poderia ter tido muito mais e poderia ter sido muito mais preservado se não fossem que esses senhores que estão aqui nesses documentos não tivessem já vindo com a ambição, com a cobiça e a avareza, a fim de se tornarem proprietários privados de terras que nunca jamais lhe pertenceram. Isso aqui, inclusive, dá início para uma imensa discussão sobre o conceito de metrópole e periferia, porque ainda não somos vistos como periféricos. E até mesmo o próprio ser que mora na periferia acha que ser periférico é a melhor coisa do mundo. Ai, a periferia venceu. A periferia não venceu, está todo mundo fudido e cagado, porque ninguém tem terra. Todo mundo vive de aluguel e paga caro. E todo mundo tem que pagar para comer. E todo mundo tem que acordar 4h30, 5 horas da manhã para pegar esses trens velhos, lotados, e voltar de noite cansado, exausto, sem querer saber de mais nada. A gente tem que fazer esse exercício de reflexão, como eu chamo, todo o tempo. E é por algo que eu trago esses textos aqui e mostro para vocês, para inclusive vocês não acharem que estou inventando a história de carochinha, como que Adão e Eva e a coitada da, da serpente e a pobre maçã, que não tinha nada a ver, né, se transformassem em suprassumo de uma arquitetação oculta atrás dessas leituras. A Bíblia é uma história, meu, sinceramente, quem ainda se atrela a isso, não estou falando da fé das pessoas, mas há um livro que justamente oculta essa realidade que está aqui. Porque a Bíblia ela foi feita para ocultar todas as imprecações, todas as balbúrdias que o cristianismo ocidental nos trouxe, que nós temos como um legado ingrato, trágico, além de ser uma coisa extremamente mal feita, porque é mal feito mesmo. A gente vê até pela própria escrita, gente. Olha a gramática dos caras. E só para eles se entenderem. Porque grande da parte da população daquela época, quando eles fizeram todos esses registros, a maioria era analfabeta. O latim, contrário ao que você pensa que era língua vulgar, não era língua do povo, não. Era língua de alguns poderosos sacerdotes, sofistas, procuradores, né? Esses tais de supostos rei filósofo que dizia Platão que nunca existiu. Isso não existe. E mesmo que tenha vindo um rei filósofo, que tipo de pensamento ele está criando? Esse pensamento que está aqui e que nós temos como infeliz legado, essas brigas escabrosas, tenebrosas, terroríficas, horrorosas, contra um pequeno grupete que são justamente os sucessores, os herdeiros de todas essas de todos esses registros que eles criaram para abocanhar terras, territórios e súditos, pessoas de carne e osso. A gente tem que fazer esse exercício de reflexão, pensar que além da luta política que nós estamos levando contra essa tríplice B, como eu chamo, né? Bala, boi, Bíblia, que são a mesma merda, são a mesma merda. E pior, está em todos os países da América Latina. Quem vem dizer, não, porque isso... Não, gente, tem bancada da Bíblia, da bala e do boi em quase toda a América Latina. Vejamos só na Colômbia, 30 anos de guerra, 30 anos nas quais um grupo de pessoas, 12 famílias também se empoderaram de todas as terras colombianas, até o dia de hoje. E é a bancada agropecuarista de lá. E assim, lá na Argentina, tem a Sociedade Rural Argentina,
E tem lá os senhores lá dos vinhos, lá das vitivinícolas no Chile, que também desde o século XIX, a mesma coisa que aconteceu no Brasil, ou seja, não foi igual devido ao contexto, mas o pano de fundo é a mesma coisa, abocanhar terras e junto com essas terras tomar conta também dos corpos que estão ali. E sim, ir mais longe, pessoal, tem uma cidade lá na Argentina que vocês podem fazer pesquisa ali pelo Google, porque eu não vou dar tudo em bandeja também, não. Vocês têm que fazer um esforço, né, galera? A cidade se chama Cafayate. Cafayate, com Y, e fica lá na Argentina, a região vitivinícola, uma das mais fortes do noroeste argentino e praticamente de todo o país, né? E veio um ator norte-americano e comprou uma propriedade aí, e até esqueci o nome. E, tem um ator norte-americano, esqueci o nome, ele estava aqui quase na ponta da minha língua, mas enfim, tem um ator norte-americano que comprou terras, enormes campos de terra, hectares e hectares de terra naquela região de Cafayate, junto com as pessoas que moravam lá dentro. Isso aconteceu agora no século XXI. Não aconteceu lá na Idade Média ou em 1494. Mas ele subjetivamente trouxe à baila todo esse contexto documental, né, legislativo, na qual eles se apoiaram, tal um balaústre, para definir de quem essas terras e esses corpos, mas com um fundamento do direito romano assinado pelos reis de Portugal, Algarve, Leão, Castela, rainha não sei de onde, e Guiné, e África, e Algeciras, e ilhas não sei aonde, terras e mares, além mar, e tudo é meu. É meu, é meu, é meu, é meu, é minha. Toda vez que vocês falam em conquista, vocês estão trazendo a subjetividade daquelas pessoas daquela época. Eu vou conquistar aquela mulher. Porque assim, eu conquistando ela, eu me acho o Alexandre o Grande do romantismo. Eu vou conquistar aqueles status de... Porque assim, eu vou ser o senhor, eu vou ser avaliado, vou ter o aval da academia e das grandes mídias, né? É isso, pessoal. O homo conqueror e o cogito ergo sum ainda está vivo na subjetividade de muitos seres humanos, talvez de você mesmo, do seu vizinho, do seu colega de trabalho. E isso nada mais é do que exatamente o título desse nosso encontro, o protótipo, o protótipo do latifundiarismo aqui nas Américas. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, e por que não, meus caros? Boa madrugada também. Aliás, sextou hoje, né? Grande abraço.